Olá, Jornal Parlamentar no ar, tratando de assuntos muito debatidos aqui na Assembleia Legislativa. É uma edição especial, não é mesmo, Tiago? E a gente está trazendo aqui alguns parlamentares e também representantes de governo para conversar com a gente. É isso aí, Lívia. Bom, quem está acompanhando o Jornal Parlamentar, seja muito bem-vindo. Vários assuntos foram muito discutidos, como você disse, nesse primeiro semestre no plenário Júlio Maia, ao longo de todas as sessões, também audiências públicas, reuniões das comissões. E um dos temas é o modal ferroviário, né? Já foi muito forte aqui em Mato Grosso do Sul e hoje existe toda uma discussão em torno da retomada desse modal, inclusive de quais trechos podem ser retomados e as discussões para que isso está acontecendo sobre isso, de que maneira estão se desenrolando, tanto aqui em Mato Grosso do Sul quanto também lá em Brasília, junto ao governo federal. Certo, e é um tema sensível também para a economia aqui do Mato Grosso do Sul. E é por isso que aqui no estúdio a gente convidou para bater um papo o deputado Pedrocian Neto, justamente, que tem trazido bastante à tona esse tipo de discussão. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigada. Obrigado. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, para a gente começar a nossa conversa, então, especificamente sobre o modal ferroviário, a gente estava até conversando antes aqui, né, Lívia? O deputado é sempre muito ativo nas discussões no plenário. Naturalmente, acho que outros assuntos até vão acabar surgindo aqui no nosso jornal, nessa edição especial com entrevistas com os parlamentares, mas vamos começar falando sobre o modal ferroviário. Deputado, a gente tem discussões sobre trechos que podem ser retomados, Campo Grande, Ponta Porã, acesso a Corumbá também, aqui, até Três Lagoas, a região já em direção ao mar, aliás, que dá acesso aos portos, né? Mas qual que é a principal luta hoje aqui em Mato Grosso do Sul, deputado? Qual que é o trecho? São todos os trechos que são importantes ou existe um trecho em que a luta é maior para a retomada dos trens aqui no nosso estado? Bom, acho que a grande luta hoje é voltarmos a ter uma ferrovia, porque na realidade hoje nós não temos mais uma ferrovia. Essa que foi uma das principais estratégias, os pilares de desenvolvimento do antigo Mato Grosso e posteriormente do Mato Grosso do Sul, porque serviu ao desenvolvimento do estado desde 1914 e hoje nós estamos em 2024, em pleno desenvolvimento, com o Mato Grosso do Sul crescendo, Mato Grosso do Sul acelerando, crescendo no dobro do ritmo do crescimento nacional e nós não temos uma ferrovia minimamente funcional. Para que a gente possa ter uma ideia, a ferrovia hoje ela está desativada e se ela fosse utilizada em condições de trafegabilidade, as composições não andam a mais do que 12, 13 km por hora. Então, ela está absolutamente disfuncional e desconectada do que seria uma ferrovia hoje moderna. Então, tem toda essa discussão agora sobre o que fazer diante desse quadro, porque no passado houve uma privatização que, a meu ver, foi muito mal feita. Acho que o Brasil teve um caso de muito sucesso em muitas privatizações, telecomunicações, mineração, aeroespacial, bancos, etc. Mas toda regra tem uma exceção, e essa exceção, infelizmente, foi a ferrovia, porque nós vendemos esse patrimônio que era a antiga estrada de ferro no oeste do Brasil, antiga NOB, para uma empresa norte-americana e, na verdade, ela sucateou a ferrovia, ela não investiu na ferrovia e foram sendo vendidas essas concessões sucessivamente, de forma que hoje os concessionários entregaram para a União praticamente uma ferrovia totalmente sucateada e agora um desafio imenso para que a gente possa colocá-la novamente de maneira funcional. No ano passado, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, fez 2 audiências públicas, uma em Campo Grande e outra em Brasília, da qual eu tive a oportunidade de participar, falando sobre a possibilidade da relicitação. O que era relicitação? Ruptura do contrato com a Rumo Logística, que é a atual concessionária, e chamar um empreendedor privado para que possa fazer esses investimentos. De que valor são esses novos investimentos orçados? Da ordem de 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais é muito dinheiro para qualquer grupo nacional e internacional. Ainda mais numa ferrovia que agora está nessa condição, porque aí agora faz uma discussão sobre viabilidade, porque, enfim, os modais estão todos no transporte rodoviário, então existe uma dúvida no mercado com relação a isso. Então é um patamar extremamente elevado, o sarrafo que eles colocaram para que a gente tivesse que pular é muito elevado, então é um desafio muito grande. Bom, e, deputado, só interrompendo um pouquinho, porque a gente também pode até trazer o contexto histórico da situação dos modais logísticos do Brasil aqui para o nosso programa. Sim. Na época da expansão aí do modal rodoviário, né, nos anos 50, as montadoras tinham muita força
e a gente teve assim essa questão das rodovias muito fortes em todo o Brasil. E isso acabou sendo refletido em Mato Grosso do Sul, porque a gente passava sempre vendo as ferrovias e passavam alguns trilhos de trem até por dentro aqui da capital. E com a expansão da cidade isso também foi retirado. É uma questão, acredito que cultural, das gestões que se sucederam no próprio governo brasileiro, né? No próprio país, de não acreditarem que talvez seria um modal interessante, pegando esse modelo europeu, pegando mais o modelo americano. Né? Tem razão, porque no século XX a moda era o carro. E no século XIX, quando teve a expansão das ferrovias, né, foi o século das ferrovias nos Estados Unidos, na Europa, etc. e tal, no meio oeste norte-americano, foi lá onde houve a grande expansão das ferrovias. Então, assim, ela não foi a moda do século XX, digamos assim, e aqui no Brasil não se pensou ferrovia. Acho que é um grande erro e hoje nós estamos pagando um problema de competitividade muito grande, porque você imagina que no caso do Mato Grosso do Sul, você pega o nosso produto, como por exemplo o minério de ferro das minas de Urucum, lá em Corumbá. Um minério de ferro de altíssima qualidade que nós temos que transportar de caminhão e vai até Santos. E de Santos ela vai até a China. Né? Então você imagina só o que é essa lógica da logística, né? Que nós estamos perdendo, perdas de competitividade, nossa soja e tal. Então nós precisamos ter, sem dúvida nenhuma, uma ferrovia. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, hoje, como que a gente, do estado da arte que nós temos hoje, e como é que a gente volta a ter? Né? Porque não adianta a gente se queixar do passado, qual é a solução para o futuro? Se a gente fosse fazer uma licitação hoje para chamar um concessionário privado para colocar 17 ou 18 bilhões, ou qualquer que seja o número, para reativar a ferrovia, nós temos hoje um risco muito grande de dar uma licitação deserta. Ninguém tem recurso suficiente ou apetite pelo risco para fazer um empreendimento dessa magnitude. Lembrando que o projeto originalmente era 100% estatal da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Muito bem. Qual que foi a abordagem que o governo federal adotou e o governo do estado está adotando também? E eu quero explicar para vocês. Eu lancei um movimento, Mato Grosso do Sul de volta aos trilhos, com o objetivo de mobilizar todos os prefeitos por onde passa a ferrovia e também, além do ramal principal, né? Essa ferrovia ela vai de Corumbá, ela vai passando ali pelo interior do Pantanal, vai em Miranda, Anastácio, Aquidauana, Terenos, Campo Grande, aí ela vai para Ribas, Água Clara, Três Lagoas, no nosso estado. Ela corta horizontalmente o nosso estado. E depois de Três Lagoas, ela segue no interior de São Paulo, ela vai terminar ali em Mairinque e de Mairinque ela vai até Santos, tá? Então ela vai cruzando horizontalmente o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Antigamente tinha, além desse ramal, desse tronco principal, um ramal ligando Campo Grande até Ponta Porã. E passava por Sidrolândia, passava por Maracaju, passava por Dourados, no distrito de Itaúm e terminava em Ponta Porã. Esse ramal foi desativado já na década de 90. Então, eu comecei, olha só, nesse primeiro movimento, para tentar mobilizar os prefeitos, principalmente desse ramal de Campo Grande e Ponta Porã, que estavam ficando de fora da nova relicitação. Só que depois descobri que o problema era muito maior, porque na verdade era toda a ferrovia que estava ameaçada. Né? Então, e aí mobilizamos esses outros prefeitos da região do Pantanal, aí levamos todos a Brasília, até recentemente, foi nesse primeiro semestre, tive uma audiência com o ministro Renan Filho, dos Transportes, esteve presente representantes do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Quero até agradecer ao governador Eduardo Riedel, que tem sido muito parceiro dentro desse projeto, ele acredita em ferrovia. E nesse momento de tempo, nós discutimos o seguinte, ao invés de fazer os 17 bilhões, que não será feito, a Rumo Logística fez uma proposta, que é a seguinte, eles revitalizariam primeiramente o trecho entre Três Lagoas até Campo Grande, tá? Que é o chamado Vale da Celulose, onde tem investimentos bilionários, seja da Suzano, da Eldorado, da Klabin, etc., com investimentos muito grandes na celulose. É um trecho de altíssima rentabilidade. Então, nesse trecho, o que teria? Hoje é uma ferrovia com a bitola métrica. O que é isso? A largura dos trilhos é de 1 metro. É uma ferrovia muito antiga. Isso não é mais um moderno. Então, você precisa ter a bitola larga, que é ter uma largura maior.
Então seria totalmente revitalizado esse trecho, Três Lagoas até Campo Grande. Muito bem, só que e depois de Três Lagoas? O que a gente faz? Porque Três Lagoas entra no estado de São Paulo e no estado de São Paulo vai estar lá sucateado. Aí essa que é a solução que foi proposta. Ao invés de investir em São Paulo, a Rumo Logística criaria um novo ramal com investimento completamente novo, com um traçado totalmente novo, ligando Três Lagoas até Aparecida do Taboado, que fica no nordeste do nosso estado. Então seriam mais 100 e tantos quilômetros de novas ferrovias. E em Aparecida do Taboado, ela desceria até Santos, utilizando a chamada Malha Paulista, que é uma ferrovia que existe paralelamente à chamada Malha Oeste lá em cima. Então, nessa negociação, o governador Eduardo Rieder foi muito habilidoso e teve até a sensibilidade do governador Tarcísio de São Paulo, porque o Tarcísio falou assim, não, Eduardo Rieder, eu entendo que vocês querem ter uma ferrovia, tá? E se a gente obrigar a Rumo a investir em todo o lado paulista e do Mato Grosso do Sul, o dinheiro não vai vir, eles não vão fazer o investimento. Então, nesse primeiro momento, o governo de São Paulo abriu mão da revitalização do governo do estado de do lado de São Paulo, de Três Lagoas até Mairink e Mairink até Santos, para que o novo trecho ficasse apenas Três Lagoas, Campo Grande e um ramal até Aparecida do Taboado. Então, nós vamos acessar o Porto de Santos através da Malha Paulista. Essa que é a inovação. Bom, aí a gente pergunta, bom, e depois de Campo Grande, como é que fica? Porque eu tenho um compromisso com os prefeitos ligando de Campo Grande até Ponta Porã, existe também toda a necessidade de ligar até Corumbá, o pessoal de Miranda deseja a volta da ferrovia, etc. e tal. Se a gente não fizer primeiro esse trecho, a gente não vai conseguir sonhar com os outros dois trechos que nesse primeiro momento estão parados. Então, assim, me causa angústia da gente não estar contemplando todos os trechos? Sim. Mas nesse momento de tempo, diante de toda a arbitrariedade, os erros que foram feitos pela NTT do governo federal, é melhor nós pegarmos isso e, posteriormente, nós fazermos uma nova pressão para que a gente possa voltar a Corumbá, para que a gente possa voltar a Ponta Porã. E eu insisto muito na necessidade, porque o ramal de Campo Grande e Ponta Porã é por onde passa toda a produção agropecuária do Mato Grosso do Sul. Se você pega esses municípios, eles são os campeões da produção da soja, do milho, da cana, a proteína animal, a quantidade de fertilizantes, de lubrificantes, de combustíveis, de calcário, é muito grande. Então, eu fiz uma conta, só nesse ramal Campo Grande e Ponta Porã nós temos mais de 30 milhões de toneladas de potencial de transporte, fora o etanol, que está explodindo a produção. E no caso de Campo Grande até Corumbá, que é o trecho do Pantanal, você imagina só, a JIF, Grupo JIF, comprou toda a produção da Vale, a antiga Vale do Rio Doce, a empresa Vale, mineradora, e ela tem uma perspectiva de extração de até 30 milhões de toneladas de minério de ferro. Então, é muita coisa. Nós estamos falando de 30 milhões do agro e mais 30 milhões de minério de ferro. Só que hoje eles estão apostando na hidrovia, que é a hidrovia do Paraguai. É uma estratégia possível? É uma estratégia possível. Hidrovia é competitiva, extremamente competitiva, mas vejam os riscos. Nós estamos num ano de extrema seca. Nós nunca vivemos uma seca como nós vivemos agora. Você pega, por exemplo, no Rio Miranda, eu fiquei até impressionado, tá, Lívia? Secando o Rio Miranda. Tem lugares que você anda assim, dá na canela. E no caso do Rio Paraguai, você tem problemas de trafegabilidade, principalmente com aquelas barcaças cheias de minério de ferro. Então a hidrovia é uma solução? Sim, mas em períodos de seca ela pode representar um risco grave para o escoamento e aí não dá para você fazer um investimento bilionário, apostar na mineração, na siderurgia, se você não tem uma solução logística. Sim. O senhor falou sobre, desculpe interromper, deputado, commodities então não falta, né? Corumbá a gente tem o minério, Campo Grande, o trecho ramal Campo Grande, Ponta Porã, que inclusive no passado foi importante para a colonização dessas regiões, em especial a passagem por Sidrolândia, que inicialmente não era prevista, e ia pegar um caminho mais direto Maracaju, depois Dourados, na época, a negociação política, inclusive na formação de Sidrolândia, que o ramal passou por Sidrolândia, né? Tem as commodities mais ligadas ao agro, agora também a produção de etanol, como o senhor citou, mas
Campo Grande, Três Lagoas se resolvendo, com toda essa explicação que o senhor deu para a gente, agora acessando a São Paulo via Aparecida do Taboado. A conversa para resolver Campo Grande, Corumbá, Campo Grande, Ponta Porã, qual que é o papel do governo federal nesse momento? Porque se a Rumo já não via tanta atratividade nisso tudo, mas encontrou um caminho para que o investimento pudesse dar um retorno, afinal uma empresa privada precisa também ter o retorno dela nesses investimentos. E nesses trechos, deputado, o senhor acha que é o governo federal que vai ter que fazer esse investimento, criar uma linha de crédito super especial? Qual que é o caminho? E eu penso também em você tirar um projeto do papel nos prazos, para que isso seja possível e viável. E como o deputado explicou, não é só trocar dormente. Não é. Não é. É um investimento grande. Engana-se aquele que acha que é só trocar dormente, que está tudo bem, porque ficou tão sucateado que agora tem que fazer uma outra coisa maior. E, de fato, agora é um novo desafio de política pública, de política de transportes, porque nós encontramos uma solução negociada junto com o governador Eduardo Rio, toda a Secretaria de Governo. Eu tive presente nessas discussões sobre a viabilidade. Eu acho que nós demos uma funcionalidade mínima, chegando o Campo Grande, Três Lagoas, Aparecida, encontrando esse ramal através da Malha Paulista para chegar em Santos. Ótimo. Agora, esses outros dois trechos vai exigir muita criatividade nossa. Porque se você conversa lá em Brasília, eu tive a oportunidade de falar com o ministro Renan, eles são muito claros, eles dizem assim, não tem recursos do Tesouro Nacional, do Orçamento da União, do OGU, né, Orçamento Geral da União, para colocar em ferrovia. Eles falam isso. Então, o que eles querem? Eles querem encontrar sempre uma solução privada para essas soluções. A meu ver, eu acho que é exigir demais do privado, depois que eles sucatearam um negócio dessa magnitude e falar assim, privado, encontre a solução sozinho para esse problema, que se pega no mundo inteiro, não foi feito assim, né? No mundo inteiro tem um papel dos governos investindo inicialmente para fazer infraestrutura e posteriormente até pode privatizar, pode fazer uma concessão. Mas às vezes o investimento inicial para a realização tem o DNA, se não 100%, mas uma parte dos governos. É assim nos Estados Unidos, é assim na China, é assim na Europa. Então eu acho que no Brasil nós deveríamos ter também essa visão. Bom, nesse momento de tempo não existe essa conversa em Brasília, tá? O ministro Renan foi taxativo, não tem esse recurso para isso. Agora, eu acho que é uma discussão que nós temos que fazer, bancada federal tem que fazer, Senado federal tem que discutir, tem toda a discussão sobre as parcerias público-privadas. Eu acho que até o Mato Grosso do Sul, olhando o exemplo de outros estados da federação, você pega, por exemplo, o governo do estado de Mato Grosso. Lá eles criaram uma empresa de participações em empreendimentos estratégicos. Era aí que eu queria chegar, porque existe um associativismo muito grande em alguns estados do Brasil, onde o próprio setor produtivo ele une esforços para conseguir também trazer alguns investimentos que são importantes para o setor, né? Então a gente pega ali o Pará, né? Um pedaço do Pará, um pedaço do Mato Grosso. É verdade. O setor produtivo muito envolvido também, né? Eu tenho buscado conversar, por exemplo, no caso de ramal Campo Grande e Ponta Porã, onde predomina o agro, eu tenho buscado conversar com as cooperativas. Você pega essas grandes empresas que moem milho, que exportam soja, não é o produtor, né, nesse caso o cliente. Nós temos que falar com a indústria do agro, eles que têm assim, milhões de toneladas que eles transportam, seja de grão, seja de biocombustível, para que eles pudessem se organizar. E aí eu acho que uma possível solução seria o seguinte, já que a Rumo não quer operar esse ramal Campo Grande e Ponta Porã, que nós organizássemos uma empresa, uma sociedade de propósito específico, uma SPE, onde essas empresas que são as potenciais usuárias dessas do agro, que transportam soja, milho, cana, etc., elas poderiam ingressar no capital porque elas têm condição de contratar o próprio serviço da ferrovia. Porque elas já fazem isso com a rodovia. Elas já fazem isso com a rodovia. Então, só que aí para você viabilizar isso, você tem que assinar contratos de longo prazo de transporte, tem uma modalidade chamada take or pay, que é onde você tem um contrato firme de transporte de muitos anos, e isso você viabiliza junto com os bancos as garantias para que você possa fazer esse empreendimento. Então essa seria uma solução 100% privada. Acho que o caminho passa por isso,
mas passa também por nós eventualmente termos algum tipo de aporte do governo do estado em parceria com o governo federal. Então, eu tenho olhado para esse caso de Mato Grosso. Em Mato Grosso, eles criaram uma empresa de participações no estado de Mato Grosso. Então, essa empresa de participações, como é que ela funciona? É um braço de investimento do governo do estado, onde o governo do estado pega recursos do Tesouro, esse recurso do Tesouro está dentro dessa empresa e essa empresa participa de alguns empreendimentos específicos. No caso da BR-163, que também é uma dor no Mato Grosso do Sul e nós temos lutado, a gente se ressente que no caso do Mato Grosso, a 163 está duplicada. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente sabe que a gente está sofrendo com a CCR-MS Via. Né? E por que ela está duplicada? Justamente porque o governo do estado criou essa empresa de participações e ele é sócio da concessão da BR-163. Bom, mas nós vamos estatizar uma rodovia? Eu acho que não. E na ferrovia também acho que não. Mas qual que é a estratégia lá no Mato Grosso? Eles entram com uma participação com uma regra de saída. Então, o governo é sócio, investidor num determinado momento, ajuda nesse momento de fazer investimentos com uma regra de venda das suas ações no futuro, inclusive com lucro. Então, essa foi a solução que o Mato Grosso fez. Acho que nós temos capacidade de discutir no Mato Grosso do Sul preponderância de investimentos privados, mas nós também não podemos tirar a responsabilidade do poder público também. Tiago, o deputado tem uma agenda, mas eu vou pedir para ele mais uns minutinhos aqui com a gente, para a gente bater um pouquinho mais de papo a respeito desse tema. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho do nosso Jornal Parlamentar e a gente já volta. O progresso é uma escalada árdua, exige persistência, união de esforços, algumas pausas para analisar o terreno e retomar a subida. Assim foi a escalada do primeiro projeto de lei voltado integralmente ao Pantanal. Ministério do Meio Ambiente, ONGs ambientais, produtores rurais, governo do estado e Assembleia Legislativa se uniram em busca de soluções. Depois de muitos debates, estudos e projetos, a Assembleia aprovou a Lei do Pantanal, que vai garantir direitos para os pantaneiros, beneficiar produtores, fomentar o turismo ecológico e, acima de tudo, garantir o futuro do bioma. Esse é o papel dos deputados: elaborar projetos, aprovar leis, fiscalizar e cobrar resultados, representando os direitos e os interesses dos sul-mato-grossenses. Lei do Pantanal. Novos horizontes para o desenvolvimento sustentável. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. De volta com a edição especial do Jornal Parlamentar, a gente debatendo aqui alguns assuntos importantes com o deputado Pedrociano Neto, importantes principalmente para a economia do nosso estado, né, Tiago? Pois é, Lívia. Nesse primeiro bloco nós conversamos bastante com o deputado sobre a retomada do modal ferroviário aqui em Mato Grosso do Sul, mas o deputado, como eu falei inclusive no começo, Lívia, é sempre muito ativo nas sessões, trazendo vários assuntos. Um dos assuntos, nesse primeiro semestre, que o deputado Pedrociano Neto trouxe, Lívia, foi a questão da fila por espera de procedimentos médicos, em especial aqui na capital. O deputado, inclusive, propôs a criação de uma comissão temporária, comissão que já foi instituída pela vez-diretora. E, deputado, com essa comissão temporária criada, também há uma frente parlamentar que discute, todos ligado, de certa forma, a esse assunto também. Quais os próximos passos nesse segundo semestre, deputado, com relação a essa demora por procedimentos médicos aqui no nosso estado? Eu acho que esse é um dos maiores problemas de política pública que nós temos, seja em Campo Grande, na macro-região de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Eu acho que nós precisamos dar um novo olhar sobre essas políticas do SUS. E isso que nós estamos vendo, eu acho que é absolutamente inaceitável que nós tenhamos, por exemplo, aqui no caso de Campo Grande, quase 55 mil pessoas aguardando algum tipo de procedimento, seja procedimentos simples, como exames, consulta com especialistas, até exames de imagem e também cirurgias eletivas. No caso das cirurgias eletivas, esse número chegou a 17 mil pessoas aguardando algum tipo de procedimento. E eu tenho feito, Lívia, um monitoramento desse tema desde o final do ano passado. Eu tive acesso aos dados do CISREG. O que é o CISREG? É o Sistema de Regulação da Macro-Região de Campo Grande. Então, eu fiz esse monitoramento no ano passado, fiz uma audiência pública, tornei público esses dados, coisa que não é feita. Aliás, essa é uma das lutas nossas para que
todos esses dados não cheguem através do conhecimento das pessoas, através de um deputado que conseguiu esses dados, mas que aquilo esteja absolutamente claro para toda a população do Mato Grosso do Sul. Então, esse quadro que já era muito ruim no ano passado, ele infelizmente piorou, sobretudo aqui na macro-região de Campo Grande. E antes nós tínhamos 14 mil pessoas aguardando na fila da cirurgia e nós temos agora 17 mil pessoas. O problema não é nem o número de pessoas que subiu, que por si só é grave, mas o tempo de espera que subiu de 54 meses para 116 meses para você ter o acesso à sua cirurgia. Então, você imagina que são 116 meses, nós estamos falando de uma década praticamente que a pessoa teria que aguardar. Naturalmente que as pessoas não têm condição de aguardar isso, porque ou a pessoa morre, ou tem uma complicação muito grave, ela vai dar entrada dentro de um hospital com vaga zero, entra dentro da UPA, o sujeito tem um problema na noite, tem um piripaque na noite, vai ter que bater dentro do hospital e dar uma outra solução. E aí aquilo que era um problema simples fica complexo, uma cirurgia que era barata fica extremamente cara e o risco de morte, que antes era pequeno, fica altíssimo. Né? Então, assim, a falência completa da forma de ver. Então, assim, está ocorrendo agora a chamada judicialização, porque é justo da perspectiva do cidadão que se ele não tem uma perspectiva clara de quando ele vai ser atendido num prazo razoável, uma vez que a Constituição brasileira é muito clara, ela diz: a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado brasileiro. Então, se você não está sendo atendido, é seu direito entrar dentro da justiça e buscar um remédio legal através de uma ação judicial, condenando seja a prefeitura, seja o governo do Estado, seja a União, a realizar esses procedimentos. Então, essas cirurgias estão sendo absolutamente judicializadas e com valores sequestrados nas contas, principalmente de Campo Grande, que é gestor pleno, e também do governo do Estado. Então, diante desse quadro, o que nós fizemos? Nós criamos uma comissão especial de acompanhamento dentro dessa fila, com o objetivo de usar a Assembleia como um instrumento de negociação entre os diversos atores envolvidos. Não adianta a gente só cobrar a Prefeitura de Campo Grande, não adianta a gente só cobrar o governo do Estado, não adianta a gente olhar para esses dois entes e achar que também não tem responsabilidade as prefeituras do interior e também o governo federal. Nós precisamos buscar uma governança que vai olhar para todos esses entes, chamar os hospitais, chamar o Ministério Público e encontrar uma forma de fazer esse encaminhamento. A judicialização está virando um mercado, né? Virou um supermercado, porque na verdade está ótimo para os prestadores, né? Porque você imagina só, uma cirurgia que alguém ia fazer uma cirurgia ortopédica, faria no valor de 20 mil reais, vamos supor. Se entra pela judicialização, sai por 100, sai por 150 mil reais. Existem casos de algumas cirurgias que são feitas por 800 mil reais. É deferido. O juiz também, chega aquele pleito, ele não tem informações de como é que seria feita essa cirurgia pelo SUS. Ele pega 3 orçamentos ali e muitas vezes é levado ao erro e sequestra as contas da prefeitura e paga isso para os prestadores, para os médicos que operaram, etc. Certo ou errado, isso está acontecendo. Eu acho que está errado. Então, assim, ao invés de a gente ficar nessa situação, nesse status quo e um jogo de empurra, porque na realidade é o seguinte, quando a gente conversa com cada um dos atores, um aponta o dedo para o outro. Ah, é a prefeitura, é o Estado, é o interior, é a União que não repassa, é o hospital que é ineficiente, é o médico que não faz isso. Então, assim, na realidade está todo mundo, um jogando o problema para o colo do outro. O que nós temos que fazer? Senta todo mundo na mesa e vamos encontrar uma solução de política pública, é possível. E eu tenho conversado muito com o Ministério Público, porque o Ministério Público, diante desse quadro, moveu uma série de ações civis públicas, principalmente no caso das cirurgias ortopédicas. Tem casos de cirurgia ortopédica, por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço, que a perspectiva são 28 anos para você ser atendido. Ou seja, tem uma fila enorme e deve ter uma quantidade ínfima de profissionais habilitados. Então, eles moveram essas ações civis públicas, tendo no polo passivo a Prefeitura de Campo Grande e, eventualmente, também o governo do Estado, pedindo a condenação para a realização desses negócios. Então, nós estamos chamando todos esses atores para que a gente possa, através dessa comissão, buscar uma solução. E eu acho que tem solução, porque o governador Eduardo Riedel, ele tem insistido muito na necessidade de nós aprofundarmos na resolutividade dos hospitais do interior. Eu conversei com
Dr. Maurício Corrêa Simões, que é o secretário de Estado de Saúde. Ele está olhando essa situação do Opera MS, do Mais Saúde, Menos Fila, que forma nós podemos fortalecer essas ações de saúde no interior. Então a nossa ideia é a seguinte, é buscar amigavelmente, buscar sem politização, mas olhar pela ótica da política pública, olhar com uma ótica suprapartidária, acima dos interesses, muitas vezes meramente partidários, para que nós possamos tratar desse grande tema que, olha, se o Mato Grosso do Sul está nesse ritmo de crescimento, você veja só, nós estamos agora com a LDO. É uma LDO que está colocando 26 bilhões e 400 milhões de reais de perspectiva de arrecadação para o ano que vem. Só para você ter uma ideia, Liv e Thiago, em 2020, a lei orçamentária anual do governo era da ordem de 15 bilhões. Quer dizer, nós estamos falando aqui em menos de 5 anos, nós acrescentamos mais de 10 bilhões de reais de orçamento no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque é o estado que está crescendo. Porque o governador Eduardo Rida e o governador Reinaldo colocaram um conjunto de políticas públicas com que o Mato Grosso do Sul crescesse, com a base econômica muito forte, e isso refletindo um orçamento mais robusto. Ora, esse estado que está com um orçamento tão crescente, lógico, tem problemas, como todo governo tem problemas de orçamento, com dificuldades, pressões são muitas, mas é um orçamento que cresce. Então, esse Mato Grosso do Sul que está prosperando precisa resolver o problema da saúde. Então, eu acho que está na hora de a gente fazer um enfrentamento. E eu quero trazer esse tema como um dos principais do meu mandato parlamentar. E essas comissões, elas vão verificar, por exemplo, esses contratos, porque eu acredito que seja um círculo vicioso, uma vez que as empresas que fornecem os materiais, elas acabam cobrando mais caro do governo, e aí tem toda a questão do corpo médico que tem que ser convocado, não temos a capacidade de assistência, tem que demandar um hospital particular, o hospital particular ele teme em fazer o procedimento por não receber do governo, e a gente está vivendo isso há muitos e muitos anos, é um ciclo muito ruim. Na verdade não tem um planejamento hoje, né? Nós temos um fazejamento, está todo mundo fazendo, cada um buscando uma solução individual, o coitado do paciente está buscando uma saída. O pior de tudo é o seguinte, é o coitado do paciente, porque ele se desespera. Se você tem um problema de fazer uma cirurgia, você não encontra uma solução. E aí o que acontece? Ele tem que ligar para um vereador, ele liga para um deputado, ele tem que mobilizar um secretário de saúde, um prefeito, ele quer alguém que dentro da Santa Casa, do Hospital Regional Rosa Pedrocian, do Maria Aparecida Pedrocian, do Universitário, para fazer aquilo. Aí quando ele não consegue, ele tem que buscar essa judicialização. Então, as pessoas estão reféns dentro desse sistema. Então, como é que a gente vai começar a resolver isso? Em primeiro lugar, transparência. Acho que a pedra angular para resolver esse problema de política pública é transparência. Você sabe que no passado as pessoas falavam que a gente precisa de transparência nas contas públicas, a gente precisa de portal da transparência para os gastos do governo. E as pessoas achavam que isso era uma utopia, lá no começo dos anos 2000. Hoje, o Brasil tem 5.570 municípios. Não tem um município do Brasil que não tem um portal da transparência, onde qualquer tipo de pagamento, empenho, orçamento, suplementação, contrato, tudo público. Todos os 3 poderes estão assim. Então, é uma conquista civilizatória que nós tivemos. Como Brasil, temos portais da transparência para fiscalizar governos naquilo que eles gastam. Por que nós não temos um portal da transparência na fila da regulação? Por que você, Thiago, que deu entrada num procedimento para fazer uma cirurgia de joelho, não pode saber qual é a sua posição relativa na fila? Quantas pessoas estão dentro dessa fila? Qual a perspectiva de você ser atendido? Como é que você tem a garantia de que ninguém está passando na sua frente? Porque existem denúncias no Ministério Público Estadual que inclusive moveu ações para investigar pessoas passando na frente das outras. Por quê? Porque existiriam senhas na mão de particulares, muitas vezes na mão de políticos, que teriam o poder de inserir dentro do sistema, através de senhas, pessoas que não têm priorização médica. Então, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Clareza, transparência, luz do dia. Aquilo que nós fizemos no portal da transparência das finanças, portal da transparência da fila da regulação. Seja da ótica do indivíduo, seja da ótica de política pública. Porque a gente só sabe dessa situação aqui de Campo Grande porque eu tornei público.
Eu, com a imunidade parlamentar que eu tenho, que a segurança jurídica que eu tenho por pegar esses dados e tornar público, porque se pegasse um particular, eventualmente poderia sofrer um processo, não sei, né? Agora, eu com a segurança e a imunidade parlamentar, tornei público. Agora, esse tipo de coisa não deveria ser assim. Deveria ser cotidiano e que fosse regular. Toda e qualquer informação sobre as filas de todas as especialidades, publicadas periodicamente como uma espécie de um relatório mensal ou bimestral ou trimestral de cada uma dessas filas de especialidades, para que os agentes pudessem olhar essa fila, se ela está andando, se não está andando. Aí a imprensa faz um papel muito importante de cobrar, a opinião pública tem muita força. Na democracia, a opinião pública governa. Então, se nós tornarmos isso público, pode ter certeza, você vai ter solução. E para o indivíduo, ele tem que ter a garantia absoluta de que ele não está sendo preterido na fila. E, além de um site, tem que ser mobile também, porque hoje em dia todo mundo usa o celular. Então, se você ter isso aqui, um aplicativo em mãos para saber a sua posição, é normal. Porque muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa está lá dentro da fila e aí o sistema de regulação ligou para ela, ela não atendeu, porque também tem tantas ligações, né, dessas operadoras de telefone, você não viu aquilo, você achou que era spam, e você não atendeu. Ele fala assim, a pessoa não atendeu, não quer a fila. Então tem um absenteísmo grande também. Então quer dizer, o sistema está todo errado. Então é exigir demais que a gente tenha modernidade, que a gente tenha transparência, que a gente tenha tudo eletrônico e digital. Aliás, o governador Eduardo Riedel na campanha falou para o Mato Grosso do Sul, né, convenceu o Mato Grosso do Sul, e eu acho que está correto a bandeira do governador, Mato Grosso do Sul próspero, inclusivo, verde e digital. Essa aqui é uma bandeira digital. E com certeza é um assunto que a gente vai acompanhar no segundo semestre, né, Lívia? Deputado Pedrociano, queria muito agradecer a participação do senhor com a gente nesse jornal parlamentar especial, com entrevistas, né, Lívia? E um bom trabalho no segundo semestre. Obrigado, Lívia. Obrigado, Tiago. É sempre um prazer estar aqui, podendo falar de tantos esses temas. É só tema fácil, né? É só tema fácil. Mas passou voando, né? É importante que a população também fique ciente do papel do parlamentar como esse grande intermediador, defensor, e para levantar essas discussões fundamentais aí para a nossa sociedade. Obrigado. Vamos seguir lutando. É isso, então, o Jornal Parlamentar Edição Especial fica por aqui. Obrigada pela companhia. Acompanhe a nossa programação na TV Alemes, também no nosso YouTube Assembleia de MS. Até a próxima. Tchau.